Agora esta chamada está sendo gravada. Então, agora sim, vamos começar. Bom dia. Chegou aí a véspera da prova e a gente vai resolver esse segundo simulado aqui com a cabeça de amanhã, né? Como se a gente estivesse lá mesmo de frente para a prova, pensando no que, essa está difícil, eu vou pular, essa está mais fácil, eu vou tentar resolver, tá? E assim que eu terminar de resolver a questão, a gente vai conversando se você pensou em uma outra forma de resolver, se daria certo alguma outra estratégia, tá? Então, a gente vai junto aqui esses 10 exercícios de hoje. Bora lá, ó. Então, primeira questão, bati o olho aqui, já vi que é alguma coisa de porcentagem, né? Eu vou ler a questão já mentalizando, né, o que a gente tem ali da nossa teoria de porcentagem. Então, a Companhia de Saneamento do Paraná investiu 880,3 milhões no primeiro semestre de 2023. Esse montante é 15,3% maior do que o montante investido no período do ano anterior. Eu fiz questão de colocar essa questão aqui, porque é aquela questãozinha que a gente tem um valor inicial, aplica um aumento ou um desconto, né? E chega no valor final. Tá? Então, o valor inicial é sempre o meu 100%. O valor final é o 100% mais o aumento ou 100% menos o desconto. Né? Então, o valor de 2022 e o valor de 2023. Tá? Então, o valor de 2023 é 15,3% maior do que o de 2022. Se em 2022, então, era minha referência, era meu 100%, aqui eu tenho 115,3%. Beleza? Então, esse jeitinho aqui é o que a gente fala que é o aumento e desconto sucessivo. Poderia ter um 2024 aqui, com mais um aumentinho de alguma coisa, mas não, nesse exercício parou aqui. Beleza, então eu já tenho a estrutura aqui para montar a minha regrinha de 3, né? E aí ele fala assim, ó, com base nas informações, é correto afirmar aquele probleminha que transforma o PDF em Word, a sílaba FI some, você vai ver que vai sumir outras questões. Qual foi o valor do primeiro semestre de 2022? Ficou entre... Então, ele quer saber, aqui em 2023, 880,3, quanto que era o valor antes. Então, para exercício de regra de 3, a gente pode sempre montar, de regra de 3, de porcentagem, né? A gente pode sempre montar uma duplinha aqui para a nossa regrinha de 3. Uma do porcentagem e a outra do dinheiro. 2022 era o meu 100%. Passei a ter 115,3. Isso aqui, ó, na minha coluninha da porcentagem. Aí eu tenho a informação que em 2023, que é o valor com aumento, 880,3 milhões, aqui para a coluninha do dinheiro. Então, quanto que era lá o valor inicial? Quanto que era o 100%? É isso que a gente quer saber. Para isso, é só a gente rezar aqui no x e montar a nossa continha. X é igual a 100 vezes 880,3 dividido por 115,3. Para efeito de continha, eu sei que tem muita gente que não gosta de vírgula. Se eu pegar e multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, tá? Eu não mexo na minha conta, o resultado continua o mesmo. E se eu multiplico um número por 10, a vírgula ainda dá uma casinha para a direita. Então, se eu multiplicar por 10, é a mesma coisa que eu chegar aqui, ó, e apagar essa vírgula.
Certo ou não? Então, ao invés de ter 880,3, eu tenho 8.803. E ao invés de 115,3, eu tenho 1.153. Agora é só fazer pontinha. Infelizmente, não tem outro jeito que não seja o cálculo mesmo, que é 8.803, com dois zeros aqui, eu multipliquei por 100, dividido por 1.153. Aqui, ó, ele dá intervalos nos resultados, né? Então, eu já sei que a hora que eu montar a divisão aqui, deixa eu fazer isso. A hora que eu começar a divisão, 8.000, dividir por 1.153. Vou começar aqui, né? Eu já sei que o primeiro número que eu vou ter ali vai ser o 700 mesmo, né? Vai ser o 7, ó. Porque todas as alternativas nossas estão com 7 vezes 3, 21, vem 2, 7 vezes 5, 35, 1, 2, 37, vai 3, 7 vezes 1, 7, com 3, 10, veio 1, 7 vezes 1, 7, com mais 1, 8. Agora eu faço a subtração. 2, 3, 0. Vou abaixar o zero aqui. Eu já sei que o 7 me levou lá no 8.071, não. Quando eu multipliquei por 7, eu cheguei no 8.071. Eu quero chegar agora no 7.000 e pouquinho. Então, aqui, certeza que vai ser o 6. A minha resposta vai dar um pouco mais de 760 milhões, alternativa C de casa. Belezinha ou não? Entendeu por que eu já pude parar a minha conta aqui? Beleza? Entendi, porque com 7 e o 6 só tinha uma alternativa, né? Ele dava intervalo, era maior que 760 milhões, mas certamente menor que 770 milhões. E aí eu já acabei, não precisou fazer minha conta inteira. Então, esse aqui é um tipo comum de exercício de porcentagem. Ele tem um valor inicial, ele dá um aumento. E aí, onde é que está o erro comum? Você pegar esses 880 milhões aqui, 0,3, vir aqui e tirar 15,3% desse valor. Isso a gente já sabe que dá errado, né? Eu sempre dou um exemplo lá. Tinha uma coisa que custava R$ 100. Se eu der um aumento de 20%, ela vai para 120. Para voltar ao valor inicial, pega aqui no 120, calcula 20% de 120. 20% de 120 é 24. Se eu tirar 24, eu vou chegar no 96, eu não vou chegar no 100. Então, não é um exercício de tirar o percentual que foi dado de aumento, é um exercício de montar a regrinha de 3 para desfazer o aumento. Tá? Então, certeza que uma questãozinha nossa lá vai envolver, de amanhã vai envolver alguma coisa parecida com isso aqui. Posso para o próximo? Porcentagem é gostoso, né? Bom, exercício 2. Determinado número de documentos precisam ser transcritos. E o técnico responsável pelo serviço transcreveu 40% desses documentos na segunda-feira. Dos documentos restantes, 60% foi transcrito na terça-feira. E os últimos 12 documentos foram transcritos na quarta-feira. O número de documentos transcritos na terça-feira foi 1. Então, aqui, a gente pode resolver ele com a ideia de desenho mesmo, de fração. A gente pode resolver com a ideia de porcentagem. Eu vou fazer com a ideia de porcentagem, só para a gente relembrar. Então, no primeiro dia, 40% do total. No segundo dia,
60% do resto, ó, do restante, 60% foi transcrito. Ou seja, 60% de 60%. E no terceiro dia, foram transcritos 12 documentos. Então, uma forma que a gente tem, aliás, o único número que a gente conhece é aqui o terceiro dia, são 12 documentos. Esses 12 documentos são quantos por cento do total? Se eu descobrir isso, eu tenho a minha regrinha de 3. Né? Então, no primeiro dia, 40% do total. No segundo dia, 60% do resto, ou seja, 60% de 60%. Para a gente saber quanto que isso representa do total, né, eu vou calcular 60% de 60%. Na nossa aula de porcentagem, a gente fala que isso é porcentagem de porcentagem. A primeira porcentagem eu escrevo na forma de fração, a segunda eu mantenho ali como porcentagem mesmo. E agora eu posso cortar aqui, ó, o 0 com 0, 0 com 0, isso é igual a 36%. 36% do quê? 36% do total. Agora ficou fácil, ó. Primeiro dia, 40%. Segundo dia, 36%. E o terceiro dia? Acabou, não acabou no terceiro dia? O que falta para completar? Se aqui a gente já tem 76%, no terceiro dia, então, a gente sabe que ele equivale a 24%. E agora, eu consigo juntar essa informação com essa informação aqui. Eu já sei que 24% é igual a 12. O que ele quer saber? O número de documentos transcritos na terça-feira. Ou seja, ele quer saber quanto que foi arquivado lá, que foi transcrito, né, no segundo dia. 24% vale 12. Só que no segundo dia, que é a perguntinha dele, é aqui a pergunta. Ele quer saber os 36% vale quanto. De cabeça, alguém enxerga aí de cabeça a resposta sem sofrer muito? Olhando para a nossa regrinha de 3 aqui, ó. Ó, o que aconteceu do 24 para o 12? O 24 para o 12 aqui caiu pela metade. Então, daqui para cá também vai cair pela metade. Ou seja, x é igual a 18. Já acabou. Ah, se a gente tiver com o número que está muito bonitinho, 24, 12, 36, está todo mundo muito redondinho aqui, né? Muito fácil de dividir. Tá? Do 24 para o 36, Giovana, Letéia, Adriana, o que aconteceu do 24 para o 36 quando a gente pensa em proporção? Ajuda aí. Desmaiados. Ó, do 24 para o 36, aumentou 12. Aumentou a metade do 24. Então, se daqui, do 24 para o 36, aumentou a metade do 24, daqui para cá vai aumentar a metade do 12. A metade do 12 é 6. Eu chego de novo com x igual a 18, que é a nossa alternativa C de casa. Belezinha? Então, aqui a gente fez o segundo tipo mais comum de exercício de porcentagem. Porcentagem, normalmente, vai cobrar essa situação aqui, né? Ou esse aqui que fala da porcentagem de porcentagem. É questão que a gente não pode perder na prova, né? Questão de porcentagem tem que acertar, porque vem coisa mais pesada no caminho aí. Matheus, aquela ali, se eu fizesse por desenho, que eu acho que é o que eu tentaria, ficaria muito mais difícil? Vamos ver?
por desenho, né? 40%. Acho que a gente pode até pensar assim, até, ó. Então, primeiro dia, 40%. No segundo dia, foi 60% do resto. Teria que dividir esse resto aqui também em 10 partes, né? Para eu ter aqui, ó, né? Teria que estar, por aqui, eu tenho 60% do resto, que aí o segundo dia é isso aqui, ó. Aí vai acabar numa regrinha de 3 assim, ó. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. São 24 quadradinhos aqui, certo? Que estão sem pintar. Esses 24 quadradinhos são aqueles 12 do último dia. Quando você conta que eu pintei aqui de amarelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 36 quadradinhos é o que fez lá no segundo dia. Aí a gente acaba com uma regra de 3 bem parecida, tá? Medo dessa situação. Se ao invés de 60% de 60%, ele tivesse te falado 23% de 71%. Aí lascou. Aí o desenho não ia me salvar muito. Tá? Eu só pensei no desenho porque estava muito bonitinho. 10, 40, né? A gente conseguia por ali. Mas se ele põe o número mais chatinho, a gente roda. Bom? Aí cada quadradinho a gente percebe aqui que vale meio, né? Meio, cada quadradinho vale meio, 36 quadradinhos é o mesmo 18 que a gente encontrou lá na nossa solução. Beleza? Então vamos lá. Exercício 3. Se quiser perguntar alguma outra coisa dessas questões, tá? Fique à vontade aí, né? Deixa eu te participar. A lotação máxima de um ônibus é de 104 passageiros. Em um primeiro embarque, o ônibus ficou 75% ocupado. Com essa ocupação, a razão entre o número de homens e mulheres foi de 4 para 9. Em um segundo embarque, a lotação máxima do ônibus foi atingida. E com isso, a razão mencionada, que era de 4 para 9, passou a ser de 1 para 3. A diferença entre o número de homens que embarcaram no primeiro e no segundo embarque né? Então vamos lá. Inicialmente, tinha 75% de 104. 75% de 104. 75% é 3 quartos. É legal a gente ver que a gente ajuda, né? Se 25% é 1 quarto, 75%, 25, 25 são 3 quartos. Ou seja, divide por 4 e pega 3. 104 dividido por 4, 26. 26 vezes 3, 70, 26, né? Vezes 3, 18, ganhou 78.
Belezinha? Então, chegamos aqui nos 75% de 104. Só que como que estava dividido esses 78 passageiros? Quantos que eram homens, quantos que eram mulheres? Né? A razão foi de 4 para 9. Posso pensar assim, ó. Tinha 4 partes de homens e 9 partes de mulheres. Não, beleza? Tá chiando meu microfone, tá bom? Agora começou, agora o vizinho começou a cortar umas latinhas. Então, ó, esses 78 passageiros aqui estão divididos nessa razão. 4 partes de homens para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes de mulheres. Quando a gente faz lá os 78 dividido por 13, né, a gente chega ao valor de cada um desses quadradinhos aqui. O valor de cada um desses quadradinhos, 78 dividido por 13 é igual a 6. Cada quadradinho desse vale 6. Então, tinha 24 homens e 9 vezes 6, 54 mulheres. Mulheres, 24 homens. Aí, depois, atingiu a lotação máxima. Quando atingiu a lotação máxima, né, que entrou depois, vou chamar de situação 2, vai. Ele está mais com cara de 1 do que de... atingiu a lotação máxima, esses 104 passageiros estavam na razão de 1 para 3. Nota, ó, primeiro ele fala a razão entre homens e mulheres. Então, o primeiro número que ele fala é o 4, é o homem. Depois, mulher, 9. Depois, a razão passou a ser de 1/3. Uma parte de homem para 3 partes de mulheres. Beleza? Então, quando você divide o 104 dividido por 4, cada pedacinho desse aqui vale 26. Tá? E aí, quando o ônibus lotou, ele passou a ter 26 homens. Inicialmente, ele tinha 24. Opa, aqui é homem, né? Que perguntinha cabulosa que ele montou aqui. E aí, qual que é a resposta correta? A alternativa correta? A, Ah, né? Por quê? Na primeira... 24 menos 26. 26 menos 24. É, será? Ó, na primeira entrada, entraram 24 homens. Depois, passou para ter 26 homens. Na segunda parada, quantos homens entraram? 26. Não, passou a ter 26 homens. Ah, entrou mais 2, no caso. 2. E ele quer a diferença do 24 para o 2. Alternativa correta, alternativa D de dado. A diferença entre o número de homens que embarcaram no primeiro e no segundo embarque. No primeiro embarque entraram todos os 24 homens. Depois passou a ter 26, ou seja, entraram mais 2. A diferença do 24 para o 2 é uma diferença de 22. Foi muito sem vergonha aqui nessa pergunta. Eu achei que tinha que subtrair um com o outro, da primeira entrada com a segunda. O que é a diferença de quantidade de passageiros no ônibus? Ele quer a diferença entre o número de homens que embarcaram no primeiro e no segundo embarque. No segundo embarque, passou a ter 26 homens, mas já tinha 24. Então, o segundo embarque é um embarque de 2 homens que embarque.
E aqui é o total de passageiros. Quantas pessoas embarcaram no segundo ponto? Foi o que passou de 78 para 104. Teve um embarque de 26 pessoas. Né? Dessas 26 pessoas que embarcaram, 2 eram homens e 24 eram mulheres. Olha, bela questãozinha aqui. Tranquilo? A ideia de razão é uma razão entre homens e mulheres, era de 4 para 9. Não é 4 nomos, tá? Não é alguma coisa que está dividida em 9 partes, você pegou 4. Quando ele fala essa razão, ou a razão de homens e mulheres de 1 para 3, não é que pegou, dividiu em 3 partes, pegou uma, não. É que uma parte é homem e 3 partes é mulher. Por isso que a gente fez esse desenho aqui, dividido em 4 partes, e esse aqui, outro maior aqui em cima, dividido em 13 partes. Bom? Pode seguir? Beleza. Bora lá. Em uma empresa, trabalham 20 funcionários, sendo que alguns deles trabalham somente em serviços externos, e os outros trabalham somente em serviços internos. Aqui vem que a leteia no mundo, tá? Sabendo que o número de funcionários que trabalham somente em serviços internos supera em 12 o número de funcionários que trabalham somente em serviços externos, então, o número de funcionários que trabalham somente em serviço interno é... Gente, eu já me perdi na leitura. Eu concordo com quando a Leteia fala que essa parte de equação, um é maior que o outro, um é o dobro do outro, tal, né? Mas, de tudo isso, ficou claro que tem 2 tipos de funcionário nessa empresa? E desses 2 tipos, um é grandão e o outro é pequenininho? Não é? Tem um tanto de funcionário que é desse tamanho, tem um tanto de funcionário que é desse tamanho. Aí a gente vai ter que entender aqui, ó, o número de funcionários trabalhando nos serviços internos supera em 12, ou seja, quem trabalha nos internos é maior do que quem trabalha no externo. Quanto a mais? 12, ou seja, se eu pegar daqui e cortar, aqui tem 12. Então, eram 20 funcionários. Se eu tirar esses 12 que estão aqui, eu sei que tem 8 funcionários. Onde estão esses 8 funcionários? Vamos ver se a gente está junto aqui no mesmo ponto. No externo? E, ó, esses 12 que eu tirei aqui, Giovana, ó, é só o que excede. Esses 8 estão divididinhos aqui, ó. Tem 4 aqui, tem 4 aqui. Nossa. Eu tirei o que estava a mais. Se tirar o que está a mais, né? Imagina eu e você, a gente está comparando o que a gente tem de dinheiro na carteira, né? A gente foi olhar lá na carteira, você tinha R$ 600 a mais do que eu. Se você tirar os R$ 600 lá, o que sobra, a gente não vai ter o mesmo tanto? Né? Se tirou o que você tem a mais, sobra o que a gente tem igual. Tirou os 12 que tinha a mais, sobrou o que tem igual. Esses 8 é o que tem entre os internos e os externos. Ou seja, interno é 16, externo é 4. Supera em 12? Supera em 12. Né? Então, o número de funcionários que trabalham somente em serviços internos é 16. Né? Dá para fazer por equação? Tá. O interno é igual o externo mais 12. Né? O interno mais o externo é igual a 20. Né? Ele quer saber o número do interno, né? Então, vamos lá. Ó. O interno, eu sei que ele vale externo mais 12. Então, vou trocar esse interno aqui para o externo mais 12. Externo mais 12. Isso aqui é o
interno. Mais o externo é igual a 20. O 12 está somando, vai passar subtraindo. Então, E mais E, 2E, é igual a 20 menos 12. Olha aqui o que a gente fez no nosso desenho. Olha o 20 menos 12 ali. Né? 2 externo, 20 menos 12, 8. Olha a segunda parte que a gente fez. Pegou o 8 e dividiu em duas torres. Ó. O externo é igual a 8 dividido em 2. Externo é igual a 4. E se o externo é igual a 4, total é 20. Eu já concluo rapidamente aqui que o interno é igual a 16. Tá? Então, eu não sou péssimo, eu não gosto de equação, é muito difícil, eu apanho, não sei o quê. Calma. Né? A gente consegue, pelo menos, se não resolver tudo no desenho, usar o desenho para a gente se apoiar, tentar entender ali o que ele está contando, quem que é maior que quem. No simulado 1 tinha uns lá mais pesados, né? Fazer comparação de tamanho e tudo mais. Então, o ideal é a gente ter essa calma para montar o exercício. Beleza? Posso ir para o quinto? Aletheia, tudo bem aí? Giovana? Dayana? Pode ir. Eu fiz, inacreditavelmente, eu fiz por equação. Achei mais fácil. Fiz agora. Então, beleza. É o jeito que você enxergar que fez sentido para você, é o que você vai atacar na prova. Não tem que ficar preso. Isso tem que ser assim. Exercício sim. Uma empresa que trabalha com transporte de mercadorias cobra pelo serviço de forma proporcional à distância em quilômetros e à massa em quilogramas a ser transportada. Para transportar uma carga de 400 quilos por 30 quilômetros, é cobrado o valor de R$ 120. Nessas condições, o valor cobrado para transportar uma carga de 300 quilogramas por uma distância de 50 quilômetros será... E aí? Qual ferramenta que a gente vai usar? A regra de 3 composta? A regra de 3 composta. Né? É o clássico, pedreiro, muro e tempo. Pedreiro, muro e dias. Né? O muro é a carga, né? A quantidade de pedreiro é a distância e o tempo é o preço. Tá? Esse exercício clássico de regrinha de 3. Ó. Então, ele contou para a gente que uma distância, uma massa e um dinheiro. A pergunta dele é o dinheiro. Quantos reais vai gastar? Então, para a gente retomar lá como que monta uma regrinha de 3 composta, se a pergunta dele é o dinheiro, vou colocar ali a minha primeira setinha no dinheiro para cima, para a gente fazer a pergunta das outras colunas. Quanto maior a distância, mais caro fica, né? Quanto maior a distância, mais caro fica. Mas no exercício ele está falando... Não, vou fazer aqui na massa para ficar mais fácil de a gente ter. E depois eu pergunto, quanto maior a massa, quanto mais pesado, mais caro. Mas, Matheus, o produto que você está falando aí, ó, era de 400 e foi para 300. Então, não é, a massa não aumentou. Não é isso que a gente está olhando. A gente está olhando como que é feito o preço. O preço, se for uma distância maior, vai ficar mais caro. Se for um peso maior, vai ficar mais caro. Então, se a gente fosse olhar o número do exercício, a gente podia ser induzido a algum erro. Tá? O preço depende de duas coisas, da distância e da massa. E ele falou ainda para a gente, ó, cobra de forma proporcional. Tá? Então, se aumenta um, aumenta o outro. Então, uma regra de 3 diretamente proporcional. Aí ele contou para a gente que a primeira distância é uma distância de 30 quilômetros, uma massa de 400 quilos, e cobrava o valor de 120. Agora, tem uma distância de 50 quilômetros e uma massa de 300 quilos. Basta que agora a gente
realizar uma substituição. Quem está na cruz fica em cima, 50 vezes 300 vezes 120. Quem está fora da cruz fica embaixo, por 30 no 400. Posso aqui, ó, cortar o 0 com 0, o 0 com 0, outro 0, outro 0. Né? Aí eu venho aqui ainda, ó, como é 3 em cima e 3 embaixo, já corto 3. Sobrou aqui o 12 e o 4, que dá para dividir por 4. Por 4 dá 1, por 4 dá 3. Sobrou de continha para a gente o 50 e o 3. 50 vezes 3, 150, alternativa de móvel. Quando eu li essa questão, eu achei que seria pertinente a gente colocar aqui na prova, para a gente não tentar resolver ali com a ideia de razão e proporção, alguma coisa por ali, né? É uma regra, uma coisa proporcional, né? Tudo que fala que é proporcional é porque existe uma regrinha de 3 dentro dela. Legal? Presentinho essa, né? E, ó, questão recente, numa prefeitura grande e de um cargo do tipo que a gente está concorrendo aí na prova de amanhã. Tá? O pessoal acha, isso aí nunca cai. Essas questões fáceis nunca aparecem nas provas. Aparecem. Né? Bom, dúvida da continha aqui? Entendeu simplificar? Entendeu? Exato. Então, bora para o próximo exercício 6. Segundo dados do IBGE de 2021, referentes à educação, rascunho misturado no município de São Bernardo do Campo, a razão entre o número de matrículas no ensino médio e o número de matrículas no ensino fundamental foi igual a 15 para 49 ensino médio. Então, 15 para 49. Na minha cabeça já está aquele desenho lá. 15 quadradinhos no médio, 49 quadradinhos no fundamental. E aí, considerando que 128 mil alunos se matricularam nas escolas do município no ano de 2021, então, o número de alunos matriculados no ensino fundamental foi de... Bem, o que eu sei? Que esses 128 mil alunos são os alunos do fundamental e do médio. Vou resolver ele por proporção, tá? Ó, eu sei que o médio está para 15, assim como o fundamental está para 49. E que o médio mais o fundamental é igual a 128 mil. Essa aqui é a minha proporção. E essa aqui é a minha equação. Olhando agora a proporção e a equação, posso fazer tudo que eu faço em cima e faço embaixo. Ó. O médio são 15 cotas, mais 49 do fundamental. 59, 64. Vou fazer 128 dividido por 64. 128 por 64 é 2. 128 mil dividido por 64 vai ser 2 mil. Só para... Aqui é o nosso exercício. O que é esse 2 mil? 2 mil é a cota. E o fundamental, que é a pergunta dele, tem 49 cotas. Ou seja, 49 vezes 2 mil. 49 vezes 2, 98. O fundamental é igual a 98 mil. Vai. Não precisa desse passo a passo inteirinho que eu fiz aqui. Se você já sabe que o total de alunos, 128 mil,
Estão todos no fundamental e no médio, tem 15 partes no médio, 49 no fundamental. Quando você soma os dois, você já chega direto aqui no 64. Né? Só somar essas duas partes aqui, a gente já chegou no total de partes. E encontramos 2.000. O fundamental, que é a pergunta, tem 49 partes, 49 vezes 2.000. O fundamental é igual a 98.000. Então, essa questãozinha tinha esse atalho aí para a gente pensar. Né? Daria também para resolver por regra de 3, entendeu? 128.000 alunos é o total de alunos. São as 64 partes. E as 49 partes que estão no fundamental? Olha quanto. Se fizer a regra de 3 aqui, ó, x é igual a 128.000 vezes 49 dividido por... Olha lá, a mesma coisa, metade de 128 por 64, depois multiplica por 49. Ia dar aqui também os 98.000. Então, fizemos aí de 3 formas diferentes, uma questãozinha que a gente não pode perder de jeito nenhum. Passou esse? Está muito fácil que eu escolhi para hoje? Tem que ter judiado um pouquinho mais. Gosto quando tem ninguém triste. Ah, isso eu não entendi. Quero que você fique com dúvida hoje, porque amanhã não é dia de ter dúvida. Hoje é. Ó, a média aritmética simples de 3 orçamentos feitos para o conserto de um equipamento público é de 2.800. Então, a média... Vou até colocar aqui, ó. Média de 3 orçamentos. 2 desses orçamentos foram de 2.900 e 2.500. Sendo assim, é correto afirmar que o orçamento mais caro, comparado ao orçamento mais barato, foi maior em quanto? Então, se eu tenho aqui que a média dos 3 é 2.800, eu preciso que você tenha isso na ponta do lápis. Ó, a soma dos 3 orçamentos, 2.800 vezes 3. Ele te deu a média e a quantidade. Você vai chegar na soma. 2.800 vezes 3 é 8.400, né? Então, a soma dos 3 é 8.400. Eu já sei que eu tenho 2.900 de um deles, mais 2.500 do segundo, que ele passou o valor para a gente, mais esse terceiro que eu não sei. Tudo isso tem que dar 8.400. Isso aqui já deu 2.900 com 2.500, 5.400, mais x, então 8.400. X é igual a 8.400 menos 5.400. X é igual a 3.000. Então, ordem dos orçamentos, 3.000. Depois, 2.900. Depois, 2.500. Ele quer a diferença entre o mais caro e o mais barato. A diferença entre o mais caro e o mais barato, a diferença é de 500, alternativa A. Certinho? Então, aqui a gente fez um pontinho. Vou fazer, acho que na prova eu não resolveria com desenho, mas eu vou desenhar algumas coisinhas aqui para a gente fixar bem a ideia de média e não, não ter dificuldade se o enunciado vier um pouquinho mais apertado. Então, média 2.800. Ele falou que tinha um lá
de 2.900. Ou seja, esse carinha aqui tinha 100 acima da média. Ele falou também que tinha um de 2.500. Esse aqui estava 300 abaixo da média. Certo? E tinha um terceiro que, eu vou desenhar ele aqui, ó. Esse terceiro, eu não sei se ele está aqui na média, se ele está acima da média, se ele está abaixo da média. Eu preciso descobrir ali onde é que eu vou colocar, qual é o tamanho desse terceiro. Né? Eu vou descobrir aqui a alturinha dele. Bom, vou deixar ele aqui separado. Quando a gente tira a média, a gente faz com que todos os elementos fiquem ali do mesmo tamanho. Ou seja, esse 100 que está sobrando aqui, do primeiro elemento, ele vem para cá, ó. E aí, quando veio esse 100 para cá, esse que é pequenininho aqui, ele também tem que chegar no 2.800. Quanto falta para ele chegar no 2.800? Ele estava no 2.500. O primeiro tinha 100 sobrando, passou para ele chegou no 2.600. Ele ainda precisa de pegar 200. De onde que ele vai pegar esses 200? Ele vai pegar esses 200 desse terceiro elemento aqui. Então, eu cheguei à conclusão que a hora que ele pegar esses 200, os três vão ficar do mesmo tamanho. Então, esse pedacinho aqui que está acima vale 200, que esse 200 está sobrando para um, vem para cá e ficou todo mundo no tamanho de 2.800. Se a média aqui é 2.800 e esse terceiro elemento aqui ele está 200 para cima, eu posso concluir que esse carinha aqui vale 3.000. Não estou pedindo para você resolver assim, mas a ideia de média é geométrica. Tá? Ela vai fazer quem tem muito passar para quem tem menos, quem tem pouco receber de quem tem muito, para no final ficar todo mundo do mesmo tamanho. E aí a chave foi, esse carinha aqui precisa de 300. Esse aqui tem 100 para dar, fica faltando 200. Quem deu esses 200 foi esse aqui, e aí chegou lá nos 300 que precisava. Tá? Então, a ideia visual do exercício de média está aqui, exercício 7. Fez sentido esse de média? Foi? Beleza. Oito. Tem-se 120 metros de fio na cor verde, 150 metros de fio na cor azul e 180 metros de fio na cor vermelha. Esses deverão ser cortados em pedaços, todos do mesmo comprimento, o maior possível. Olha, exercício redondinho para a gente aqui, hein? Já falou tudo que a gente precisava. Quer cortar em pedaços iguais, o maior possível, sem sobra. Tá? Falou divisão em partes iguais, né? A gente já sabe que ele está falando no exercício de MDC. Divisão em partes iguais é MDC. Quando a gente faz o MDC, a gente vai fatorar os números, tá? Vai chegar no caminho aqui. Esse número que está aqui dentro, ele é o maior. E nesse exercício, todos de mesmo comprimento, o maior possível. Então, nesse exercício que é maior, é o maior comprimento. Então, aqui já falou com a gente isso de MDC. E o que ele vai querer fazer? Após cortados, a soma de quantidades de fios na cor verde com a quantidade de fios na cor azul, ele quer a soma
da quantidade de fios verde mais azul excederá a quantidade de fios vermelho. Então, vou tirar o vermelho. Por que não põe outra cor? Verde e vermelho é a mesma. Verde mais azul menos vermelho. É isso que ele quer saber. Beleza? Essa é a continha que ele quer saber. O número que aparece aqui na continha é o MDC. Não é, ele é o maior comprimento. A quantidade de fios vai estar aqui. Beleza? Vamos lá, ó. 120, 150, 180. Todo mundo termina em 0, então a gente vai jogar o 10. Deu 12, deu 15, deu 18. Aqui eu só posso usar números que dividem todo mundo. O 2 já não serve, né? Porque tem um número ímpar ali no meio. O 3. Por 3 dá 4, por 3 dá 5, por 3 dá 6. 3 vezes 10, 30. Cada um dos pedaços vai ter 30 metros. Os fios verdes, os fios azuis e os fios vermelhos. Então, aqui, 120 metros dividido em pedaços de 30, tem 4 pedaços de fio verde. 150 metros de fio azul dividido em pedaços de 30 metros, tem 5 pedaços de fio azul. E 180 metros dividido em pedaços de 30 metros, eu tenho 6 pedaços de fio vermelho. 4 mais 5, 9. 9 menos 6. Então, a diferença desses números é de 3. Alternativa deu de volta. Ó, não dá para errar isso aqui, hein? Se você lembrar sempre que uma divisão em partes iguais é NBC, né? E aí não tem erro. O único cuidado que tem que ter é que aqui você só pode usar, aqui onde eu usei o 3 e o 10, só pode usar números que dividem todos eles ao mesmo tempo. Me conta. Foi tranquilo? Foi? Eu achei bem tranquilo também, achei. É que esse aqui, né, ele é bonitinho, né? Ele é o meu exercício 1 de aula. Né? Eu tô apostando nesse simulado para Ó, estar lá na prova. eu também. Né? Assim, lógico que a gente sabe que das 10 questões, vai ter 2 ou 3 que são cabeludas. Toda a prova vai ter. Né? Não dá para. Mas o que a gente tem que ter? Leu. Ah, não, isso aqui eu não tenho a menor ideia do que esse cara está pedindo. Pula para a próxima. Que vai ter no meio das 10, a gente vai ter 7 questões, com sorte, 8 questões ali, que a gente viu integralmente no nosso curso. Tá? Toda prova ele inventa uma coisinha nova. Né? Não vou sofrer com isso. Porque toda prova ele repete também as coisas velhas que a gente está careca de saber. Já. Quer dizer, eu pelo menos já estou careca. Tá? Então, bora para o próximo exercício. Dos 40 profissionais que trabalham em certo departamento de uma empresa, alguns ganham 3,5 salários mínimos. 3 profissionais a mais dos que ganham 3,5 salários mínimos ganham 4 salários mínimos. E os demais ganham 5 salários mínimos. Se nesse departamento a soma de todos os salários desses profissionais é igual a 167 salários mínimos, então a quantidade de profissionais, olha o que eu falei lá, essa é uma questãozinha chatinha, né? A quantidade de profissionais que têm o maior salário é igual a
Vocês já tinham tentado? A Giovana tentou em casa, Giovana? Antes da aula? Tentei, mas eu não consegui Não? chegar no resultado. Tá. A Letéia eu sei que acho que não deu tempo ainda de mexer. E a Daiane também não. Bom, então vamos lá. Eu sei que tem 40 profissionais. Alguns ganham 3,5. 3 profissionais a mais. Então vamos falar que tem 3 tipos de profissionais: o P, o M e o G. O P é o que ganha 3 salários. Deixa eu mudar a caneta. O P é o que ganha 3 salários. O M é o que ganha 3,5 salários. E o G é o que ganha. Ah, é 3,5. É 3,5, 4 e 5, né? 3,5, 4. E o G é que ganha 5 salários. Beleza. O que eu sei? Somar o P é a quantidade de profissionais. Se eu somar o P mais o M mais o G, isso é o total de profissionais. Isso é igual a 40. Né? Isso é uma informação que a gente tem. Depois ele fala que o número de profissionais que ganham 4 salários mínimos é 3 a mais do que o que ganha. Então, quem ganha 4 salários mínimos é 3 a mais do que então, o M é igual ao P mais 3. Essa é outra informação que a gente tem. E outra coisa que ele falou para a gente, todos os salários é igual a 167. Ou seja, 3,5 vezes 3,5 é a quantidade de salários de quem ganha menos, vezes a quantidade de funcionários que tem um salário pequeno, mais 4 vezes a quantidade de funcionários que tem o salário médio, mais 5 vezes a quantidade de funcionários que tem o salário grande. Isso é igual a 167. E aí, tá faltando uma informação para a gente ainda. Deixa eu ajeitar aqui. O funcionário G, ele é o restante, não é? Os funcionários de salário maior é o restante. Então, se eu pegar os 40 e tirar os de salário pequeno e tirar os de salário médio, só que, olha só, salário médio é P mais 3. Então, se eu tirar aqui o P mais 3, isso aqui, dos 40 é o total de profissionais. Tira os de salário pequeno, tira os de salário médio, sobra os de salário grande. Então, vou só melhorar aqui. Ó. O G é igual 40 menos 3, 37. 37 menos 2π. Pronto. Agora, eu já sei que o M depende do P, eu sei que o G também depende do P.
Agora eu vou conseguir transformar tudo isso aqui na terceira, nessa última equação aqui, em função do P, ó, 3,5P mais 4M. Só que o M é P mais 3, mais 5G. Só que o G é 37 menos 2P. Isso tudo é igual a 167. Tá matemática? Tá matemática? Aquela coisa que não fez nenhum sentido para vocês, porque agora eu vou só fazer conta. Eu preciso saber se esse pedacinho aqui você acompanhou. Letéia, Giovana, como é que estão aí? A Ana parece que foi. Tá? Então, aqui eu sei que é complicado da gente. Então, vamos lá. Eu vou copiar isso aqui e vou terminar lá embaixo, para eu ter mais espaço. Bora lá. Vamos melhorar isso? Ó. 3,5P mais 4P mais 12, mais 5 vezes 37, 150 com 35, 185, menos 10P, é igual a 167. Vou deixar a letra de um lado, o número do outro. 3,5P com 4P são 7,5P. 7,5P menos 10P, menos 2,5P. Mais 197. É igual a 167. Vou ajeitar aqui, passar o 167 subtraindo, tá? Vou ficar com 2,5P igual a 197 menos 167. Se a dúvida aí, me grita, tá bom? 2,5P igual a 30. Quantidade de pessoas que recebem o salário de 3,5 salários mínimos, 30 dividido por 2,5, que é a mesma coisa que não gosta de vírgula, 60 dividido por 5. Dobrei embaixo, dobrei em cima. É a mesma coisa que 120 por 10. Né? Só fiz uma gracinha aqui na hora de fazer continha. Então, a quantidade, o P vale 10. Se o P vale 10, se o P vale 10, o M é 10 mais 3, o M é 13, e o G é 37 menos 20. O G é igual a 17. Então, a quantidade de profissionais que tem o maior salário, que é o G igual a 17. O que eu errei aqui? Vamos ver. Vamos ver o que eu errei aqui. P não é igual a 12, Matheus? P é 12, né? Eu errei isso, obrigado. O cara faz um monte de conta e na hora de cortar o zero com zero, daí ele erra. Foi boa essa. P igual a 12. Se o P vale 12, o M é 12 mais 3, o M é 15, o X igual a 37 menos 24. 37 menos 24, M é igual a 13. Obrigado, Letério. Eu não tinha errado como tinha, não. Eu só tropecei na hora de subir com o resto da folha. 12. Vou anotar aqui para depois se achar. Que é a resolução
filho. Tá bom? E esse eu concordo que seria uma questão que eu, se tivesse com muito tempo na prova, eu iria resolver. Caso contrário, a gente ia ter que pensar numa outra solução aí. Né? Ou, Eu pularia ela na parte de montar. é, Para mim, vou ler de novo ela depois, mais calma e é um tentar sistema de equação, entender. é um sistema de equação, 3 variáveis. Sim. Tem outra fórmula? Ó, Outro jeito? eu não tinha lido essa questão ainda, eu li junto com vocês aqui. Aliás, eu passei a ter essa prática de não resolver antes, para eu ter um pouquinho do seu olhar também na hora de te ensinar, onde eu poderia errar. E eu não consegui. Pode ser que agora, na hora que eu for amadurecer essa questão na minha cabeça, eu encontre algum outro caminho. Mas é um exercício com 3 variáveis. E aí eu dificilmente vou conseguir fugir do sistema de equação. Tá? É bem difícil de eu conseguir fugir. Pode ter alguma manipulação algébrica aqui das continhas para encurtar. Mas é o que eu falei, é depois de estar elaborado. Na prova, a minha solução seria essa. É uma questão mais difícil. Tranquilo? Não é para ficar triste. A gente acertou todos, estavam lá para cima. E vai ter aquela que vai deixar a gente com a pulga atrás da orelha. E tem que saber também a hora de desistir da questão, né? Ai, nossa, isso tá fácil, mas não tá indo. Tá fácil, mas não tá indo. Vai para a próxima. Né? Depois você volta. Bora lá, ó. Fraçãozinha pra gente. Determinado número de amostras de frutas e legumes foram testadas para verificação de resíduos de agrotóxicos. Do total de amostras testadas, 2/9 não apresentavam resíduos. Dentre as demais amostras testadas, ou seja, é um exercício de fração, fala do resto. Ó, eles pensam que quando ele põe a questão do resto, eles estão dificultando. Por isso que é mais comum cair questãozinha que fala do resto. Né? Mas para a gente que usa a técnica do desenho, quando fala do resto, né, do restante, das demais, das outras, né, o tipo de exercício fica mais fácil para a gente. Então, dentre as demais, 4/7 apresentavam resíduos somente de um tipo de agrotóxico. E as 120 amostras restantes apresentavam resíduos de 2 tipos de agrotóxicos. O número de amostras testadas que apresentaram resíduos de somente um tipo, olha só, é um exercício que dá aqui de desenhar. Ó. Como é do resto, vou no desenho. Do total de amostras, 2/9 não tinham agrotóxico. Vou dividir aqui em 9 partes. E 2 partes não tem. Não tem agrotóxico. Do restante, e aqui ele foi muito bonitinho ainda, muito bonzinho, do restante, ó, uma prova de diretor de escola, uma prefeitura do tamanho de São Bernardo do Campo, ó. Né? Do restante, 4/7, ou seja, esse resto eu tenho que dividir em 7 partes. Se a gente contar aqui rapidinho, já está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Desse restante, dessas 7 partes, 4 tem somente um tipo. Um tipo, um tipo, um tipo, um tipo. E as outras têm 2 tipos. Tem 2 tipos, 2 tipos, 2 tipos. Né? Essas que têm 120 amostras restantes têm 2 tipos de agrotóxico. Ou seja, esse 120 aqui está onde? 120 está aqui. 120 dividido por 3, cada pedacinho desse vale 40. A pergunta dele é quantos tinha somente um tipo de agrotóxico? 40, 40,
40. 4 de 40, a gente está falando de 160 alternativas. Tá? Por que eu falo que ele acha que ele está dificultando? Porque ele acha que você vai montar assim, ó. 2 nonos de x mais 4 sétimos do resto. O resto, se já tinha 2 nonos de x, o resto é x menos 2 nonos de x. Mais 120 é igual a x. Ele acha que você vem aqui, que você tem que fazer toda essa passagem aqui do resto e tudo mais. Isso a gente não faz, tá? Então, normalmente, eles acabam optando por fazer a questãozinha aqui do resto e a gente resolve no desenho. O que pode acontecer? Fazer o mesmo exercício ali, 2 nonos, e depois, ao invés de ser 4 sétimos, se fosse 3 quintos. Então, dividir aqui, ó. Só para você entender o que eu estou falando. Dividir de novo em 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividir em 9 partes. Se o exercício falasse primeiro 2 nonos e depois 3 quintos do resto, né? Vou pintar 2 partes. 1, 2. Desse restante que está aqui sem pintar, eu tenho que pintar 3 partes de 5, mas está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que a gente faz? Eu vou dividir em 5 partes aqui na horizontal. Dessas 5 partes na horizontal, aí sim eu venho e pinto 3. Tá? Nesse exercício ele foi bonzinho, porque o restante já estava dividido na quantidade de pedaços que a gente precisava. Se não tivesse dividido, era esse movimento que a gente tinha que fazer. Se Vunesp para diretor já deu prontinho, para professor, acho que já vai dar até o Vai dar a resultado. resposta. Sabendo que a resposta é É a alternativa 160, A? qual seria a resposta? Não é. Os professores, eles apelam, né? Não, é brincadeira, mas é isso aí mesmo. Que, na verdade, eles dificultaram aí, né? Porque quando, igual você falou, quando se trata do resto, é para dificultar, é para ser essa conta aqui de baixo. Então, Mas a gente usa a técnica do desenho, por isso que a gente separou em 2 tipos. Quando é do total, eu vou para a pontinha. Quando é do resto, eu vou para o desenho. Né? Então, essa distinção aí, a gente... Vou fazer esse exercício, a gente tem ainda mais um tempinho, ó. Fazer esse exercício, se fosse mas teve uma fonte que me falou que vai cair do resto amanhã. 2 nomes do total. E que quando a gente... Vai ser certinho, assim, tipo 9 e 7. 2 nonos, depois alguma coisa sétimo. Teve uma fonte que quem fez o simulado do Matheus até o final vai ter uma dica que vai cair na prova na questão 6. Olhando, ó, 2 nonos no total. E depois, a mesma coisa lá, 4 sétimos do total também. Tá? Ao invés de ser 4 sétimos ser do restante, esse 4 sétimos é do total. Como que a gente resolve nesse caso? E tem mais lá uma quantidade, um número lá que eu vou inventar daqui a pouco, que é o resto. Tá? Eu vou inventar porque eu não sei ainda quanto vai dar de resultado, para não dar número quebrado. Se é 2 nonos do total mais 4 sétimos do total, basta eu somar. E para somar a fração, tiro o MMC do denominador, MMC do 9 do 7, 63. E aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? 63 por 9, 7. 7 vezes 2, 14. Mais 63 dividido por 7. São 9, 9 vezes 4, 36. Agora eu posso somar 14 com 36, 50 de 63. Então, no primeiro momento foram 2 nonos do total, no segundo momento 4 sétimos do total, e depois lá no final tinha 130.
que é esse final? Olha só, se nas duas primeiras etapas já foram 50 de 63, qual é a fração que representa esse finalzinho aqui? Tinha 63 pedacinhos. Eu já pintei na primeira 14, na segunda 36. Eu já pintei um total de 50. Então, esses 130 são 13 de 63. Concorda comigo aqui? Chegou? De onde eu tirei esse 13? É quanto falta para esse 50 chegar no 63? Quanto falta para o meu desenho estar inteirinho pintado? E aí, eu sei que esses 13 quadradinhos restantes vale 130. Ou seja, cada quadradinho é igual a 10. E eu posso olhar até aqui, ó. Na primeira parte, 14 quadradinhos. Na segunda parte, 36 quadradinhos. Tá? Assim a gente mata o nosso exercício também, se fosse do total. Foi muito rápido aqui ou deu para entender? Ô, Matheus, e se fosse para resolver por conta desse do resto, como que seria? O do resto? É. É isso tudo aqui. Não dá tempo de fazer na prova. O do resto, a gente vai desenhar. Tá? Vamos fazer só mais um desenho. Ó, se fosse 2/5 do total, um exercício que a gente inventou lá, e depois 1/4 do resto. Sem sofrer, ó. Divide em 5 partes. Pinta lá as duas primeiras, 2/5 do total. 1/4 do resto. Esse resto aqui, eu tenho que pegar 1/4. Então, eu venho aqui e divido em 4 partes. Eu não estou olhando isso aqui, ó. Não estou olhando isso aqui, estou olhando só o resto. Desse resto, eu tenho que pintar 1/4. 1/4, não tem 4 linhas? Eu nem penso nisso aqui, ó. Eu venho e pinto isso, ó. Tá? Venho e pinto 1/4 do resto. Pronto, foi o exercício. Sabendo que a quantidade final era de 270. No primeiro dia fez 2/5, no terceiro dia 1/4 do resto, e no terceiro dia 270. Quanto foi feito no segundo dia? O que é o terceiro dia? É o que falta pintar. Falta pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses 9 quadradinhos valem 270. Cada quadradinho, 270 por 9. Um quadradinho igual a 30. Então, no segundo dia, não foram esses que eu pintei de azul? 30, 60, 90. Acabou. Beleza? É assim que a gente... Vamos ver. É assim, do resto, para fazer com pontinha, ele é muito chato, ele é muito pesado. Do resto, é presentão para a gente resolver com desenho. E quando eu dou total, eu nem vou pensar em X, nada disso. Eu somo as frações. Se ele estiver somando, tem exercício que ele subtrai, tem que dar uma olhada na nossa aula de frações lá. Mas o grosso da teoria dessa parte é separar em dois tipos. Do total e do resto. Do total eu vou para a pontinha, do resto eu vou para desenho. Certo, Giovana? Certo, Aleteia? Certo, Dayana? Gente, boa prova para você amanhã. Dorme bem. Não inventa de tomar nenhum chazinho, nenhum energético, nenhum nada que você não está acostumado. Né? Dia de prova é dia de repetir, que você faz todos os dias. Né? Ai, leva não sei o que você fica bem na prova. Vai dar um piriri lá, já atrapalhou tudo. Né? Então, dia de prova é repetir a rotininha. Acorda um pouco. Quem vai fazer a prova à tarde, acorda um pouquinho mais cedo, vai se movimentar. Né? Não vai de carro, você não fica preocupado onde você estacionou o carro. Não vai de Uber, vai de carona. Ah, cheguei, não tem lugar para estacionar, parei longe, não sei se era proibido.
você não pode ter preocupação com nada além da sua prova, né? Então, vai uma prova tranquila que o sucesso vai chegar. Certo, meus queridos? Bom final de semana para vocês. Espero ter ajudado até o nosso próximo concurso. Entendeu? Obrigado, gente.